Nós falamos em pedra, e eu gostaria de começar essa palavra mostrando para os irmãos duas pedras. Aqui nós temos uma pedra bruta, do jeito que ela é encontrada na natureza. Uma pedra que não foi trabalhada, uma pedra que não foi mexida, uma pedra que não foi tocada, a não ser por água ou por erosão. Uma pedra encontrada na natureza. E essa pedra ela tem algumas características. Ela é uma pedra sem forma. Os irmãos sabem definir que figura geométrica é essa pedra? Não consegue, né? Ela não tem forma. É uma pedra aparentemente que pode ser desprezada. Se você passar na rua, ver uma pedra dessa, talvez você pode até tropeçar nela e cair. Ela pode servir de uma pedra de tropeço, mas aparentemente é uma pedra que é desprezada. Ninguém vai interessar por ela. É uma pedra também que talvez improdutiva. Ela não vai produzir nada, a não ser que ela seja trabalhada. Mas se ela não for trabalhada do jeito que ela está, ela vai produzir muito pouca coisa. Pode produzir, mas muito pouco. E uma pedra também feia, né? Ela não é bonita. Vocês estão vendo alguma beleza nessa pedra? Uma pedra feia. Nós temos aqui agora uma outra pedra. Uma pedra que tem uma figura definida, não tem? É um paralelepípedo. Na época que eu estudava, eu não sei agora, alguns anos atrás, quase 50 anos, era um paralelepípedo, né? Ou seja, ela é uma pedra que tem uma forma. É uma pedra que tem um certo valor, porque isso aqui é uma pedra de mármore e ela foi cortada e ela tem uma forma, ela tem uma figura. Ela serve para fazer uma edificação, não serve? Ela serve para ser colocada numa pia, né? É lógico que desse tamanho não, mas de um tamanho maior, ela vai servir para colocar numa pia, para fazer um ornamento, para fazer uma coluna, para ser uma coluna, né? Ela vai servir. É uma pedra que é produtiva também. E uma pedra que ela tem um certo valor. Ela não é como aquela outra pedra que não vale muito pouco ou quase nada, mas é uma pedra que tem valor. E é uma pedra que nós vamos poder fazer com ela, né, uma edificação, fazer uma coluna, né, na qual ela vai poder sustentar algum peso. Esse é o nosso quebra-gelo, né, da nossa palavra. Nós mostramos a pedra. A palavra que nós vamos falar hoje, né, é a palavra que se chama a pedra que se tornou coluna. Eu gostaria que a irmã projetasse para mim lá o 1 Pedro 2, 4 e 5. É o texto onde está baseada a nossa palavra de hoje. Nós vamos falar sobre a pedra que se tornou coluna. Vamos repetir? A pedra que se tornou coluna. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas sois, edificados como casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós estamos vendo ali pedra viva rejeitada, na verdade pelos homens. Que pedra rejeitada é essa pedra? Que pedra foi essa que foi rejeitada pelos homens? Ele veio para os céus e os céus não receberam. Quem foi? Jesus foi a pedra rejeitada. Rejeitada pelos homens e talvez rejeitada
rejeitado por alguém que está aqui nessa noite. Essa pedra pode ter sido rejeitada, e muitos ainda estão rejeitando essa pedra. Muitos ainda não aceitaram essa pedra. A pedra que foi colocada como pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de apoio, a rocha, ela pode ter sido rejeitada. Mas o nosso tema de hoje se baseia em falar sobre a pedra, as pedras vivas. A qual pedra viva? Quem que é essa pedra viva? A Bíblia fala que essa pedra viva sou eu e você, que conhecemos, que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós somos essa pedra viva. Você é uma pedra viva. Diga assim: eu sou a pedra viva. Se você é uma pedra viva, você é uma pedra que pode ser edificada. Uma vez que nós rejeitamos a justiça própria, nós estamos falando muito sobre graça, e nós sabemos que a justiça própria é o inverso da graça. Quando se fala em justiça própria, se fala em você fazer para receber, fala em você cumprir a lei para poder alcançar. Isso é algo que já passou. Isso é algo do Velho Testamento. Hoje você não precisa mais da lei. Hoje você vive na dispensação da graça. Você vive debaixo do favor de Deus. Você vive na graça por quê? Porque Deus te ama. Você não faz as coisas mais para Deus porque você ama Deus. Você faz porque Deus te ama. Ele te amou primeiro. E durante muito tempo eu mesmo vivi pensando que eu tinha que fazer algo para Deus porque eu o amava. Eu tinha que, para mim poder ser abençoado, para mim viver debaixo do favor de Deus, eu tinha que fazer algo para Ele por causa do meu amor. Mas é o contrário. Eu tenho que fazer algo para Deus porque Ele me amou, porque Ele me ama, e porque Ele me ama, eu faço. A minha esposa hoje, ela me ajudou. Ela não está bem de saúde, ela tem problema de coluna, e eu hoje tive que trabalhar. Minha situação está muito apertada. Eles agendaram os aves para chegar na minha granja, e o tempo está apertado, e eu tive que trabalhar hoje. E ela foi me ajudar, mesmo sem poder, sem ter condição, mas ela foi, e o que ela pôde fazer, ela fez. Mas ela não fez porque ela me ama. Ela fez porque eu a amo. Ela fez porque eu a amo. Ou seja, ela fez por graça, fez por favor, porque eu a amo. A palavra de Deus diz que somos pedras espirituais. Em Israel, as pessoas caminhando pelo caminho, no Velho Testamento, eles encontravam pedras como essa. E quando essa pedra não era trabalhada, era apenas pedra. Essa pedra que eles encontravam pelo caminho, que eles não faziam nada, era apenas pedra. E quando chegavam em casa, eles levavam algumas pedras, e essa pedra era trabalhada. Essa pedra mudava de nome, ela já não era mais pedra. Essa pedra era pedra viva. Eles chamavam de pedra viva. Por quê? Porque essa pedra tinha uma forma. A partir do momento que eles trabalhavam nessa pedra, essa pedra criava uma forma. E ela, tendo forma, ela servia para a edificação, ela servia para a construção.
ela servia para fazer uma coluna, ela servia para sustentar algum peso, ela servia para ser, ela era útil à casa de Deus ou às edificações daquela época. A pedra sem forma, nós como pedras, antes de conhecermos Jesus, antes de aceitarmos Jesus, nós éramos como essa pedra. Nós éramos uma pedra sem forma. Mas quando nós aceitamos Jesus, Ele fez de nós uma pedra com forma. Aleluia! Você agora é uma pedra que tem forma. E uma pedra que tem forma, ela tem valor. Uma pedra que tem forma, ela está pronta para ser usada na edificação. Uma pedra que tem forma, ela pode se tornar uma coluna. Mas quem é que dá forma a essa pedra? Você é uma pedra viva. Quem é que vai dar forma a essa pedra? O Senhor Jesus é a pedra viva e nós somos feitos semelhantes a Ele, pois recebemos da sua própria vida. Todos nós éramos pedras largadas no lugar qualquer, mas fomos trazidos para a casa de Deus. Antes nós éramos sem forma e vazios. Antes de você conhecer Jesus, você era assim, uma pedra sem forma e vazia. Você era como a terra quando Deus começou a preparar a terra para o homem. Você era sem forma e vazia. Hoje estamos sendo trabalhados, moldados segundo a vontade de Deus. Ele está cortando fora coisas desnecessárias em sua vida. Mas lembre-se, sempre de que Ele faz isso. Ele não faz isso lhe enviando doenças e pobreza. Embora o processo seja doloroso, algumas vezes você sentirá pressão, mas esta é a forma como Ele come. Eu não sei se é da época dos irmãos. Eu me lembro quando eu era bem pequeno, no lugar que eu morava era perto de uma favela, e eu sempre estava na favela junto com o pessoal. Eu jogava futebol na favela, eu estava sempre na favela. E lá eles, com muita dificuldade de como fazer as construções, eles faziam um tijolo que, não sei se os irmãos conhecem, se chama adobo. É só barro, é só pegar o barro, amassar o barro, não tem cimento, não tem nada, e eles colocam esse tijolo numa forma, e eles dão uma forma. Pega esse barro, põe numa forma, e essa forma dá forma para aquele barro que serve de tijolo, né? Um pedaço quadrado, pesado. Isso aí ele não é queimado, ele só serve e você faz a casa com ele. E a casa também não tem cimento, é só barro mesmo. É uma casa de pau a pique de luxo, né? Então, essa forma que se dá a esse barro é a forma que Jesus quer dar a você. É a pedra sendo trabalhada. Jesus vai te dar a forma. E nessa forma, Jesus vai colocar em você algumas características. Você vai ter o caráter de Jesus em sua vida. Você não é mais uma pedra jogada pelo caminho, mas você é uma pedra que Jesus está cuidando e dando uma forma. E uma pedra também que vai ser valorizada. A partir do momento que essa pedra tem forma, ela é valorizada. Ela não é mais aquela pedra jogada fora. Não é aquela pedra que vai servir apenas de tropeço, que as pessoas não vão olhar, mas é uma pedra que vai ser valorizada. Quando nós voltamos e talhamos a pedra, aumentamos o seu valor. Mesmo o ouro, que já é muito caro, tem o seu valor muito aumentado quando é trabalhado em uma corrente ornamentada. Nas mãos do Senhor, o seu valor sempre vai aumentar, porque Ele está trabalhando em sua vida. Todos nós
nós sabemos da ilustração do ouro depurado pelo fogo. Certamente, isso nos fala de algo doloroso, mas o resultado é que o ouro se torna ainda de maior valor. Quando você está sendo moldado, às vezes acontece algo na sua vida que você sente, você acha assim, não, isso não é de Deus. Deus não pode permitir que eu passe por essa situação. Mas o ouro, quando ele está sendo depurado, para você tirar o melhor do ouro, ele é colocado a uma temperatura muito alta mesmo. E ele vai esquentando, até sair toda a impureza. Quanto mais quente o ouro estiver, mais puro ele vai ser. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer tirar de você toda a impureza. Deus quer tirar de você tudo aquilo que não agrada a Ele. E muitas vezes Ele tirar, ou em colocar, você sente pressionado, você sente dor, você sente que não, isso não é para mim. Deus me livra disso. Mas Deus quer trabalhar. Deus quer que esse ouro seja um ouro purificado. Deus quer um ouro de muito valor. Deus quer fazer de você coluna. E para Ele fazer de você coluna, Ele precisa de um ouro muito bom. Ele precisa de moldar você de uma forma que você tenha o caráter dele. Ele quer moldar você de forma que as pessoas olhem para você e vejam Jesus. Ele quer moldar você de forma que ao você passar, as pessoas vão saber: este tem a forma de Jesus. Este foi passado na forma de Jesus. Este tem a luz de Jesus. Este reflete o amor de Jesus. Este tem a graça de Jesus. Todos nós fomos feitos pedras vivas na casa de Deus. Mas a vontade de Deus é que sejamos transformados em colunas na sua edificação. Quando Salomão levantou o templo, ele construiu 2 colunas diante do pórtico e lhes chamou pelo nome de Jaquim e Boaz. Que Jaquim significa casa de Deus. Mas Jaquim significa ele estabelecerá. E Boaz significa nele está a força. As pessoas aí falam que a força está no rei, né? Mas aqui a palavra do Senhor diz que é Boaz, né? Que significa que nele está a força. Em 1 Reis 7:21 você vai encontrar a referência que fala sobre isso. Todos os crentes são pedras vivas na casa de Deus, mas os vencedores, isso aqui é muito forte, mas os vencedores são chamados colunas. Todos os crentes são pedras vivas, mas os vencedores são chamados colunas. Você é coluna na casa de Deus? Você sustenta a casa de Deus? Você é aquele que não é peso na casa de Deus, mas sustenta o peso da casa de Deus? Em Apocalipse 3:12 diz: o Senhor disse que o vencedor
será feito coluna no santuário de Deus. E se você ainda não é coluna, Deus quer fazer de você hoje coluna na casa de Deus. Você é aquele que o Senhor conta com. Essas colunas que nós vimos aqui, Jaquim e Boaz, eram as únicas colunas do templo que tinham nome. Tinham outras colunas, mas elas eram colunas importantes que tinham nome. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer fazer de você não apenas uma coluna, mas uma coluna importante no reino dele. Uma coluna que tem o nome. Uma coluna que todos vão chegar e vão ver. Essa é a coluna do Senhor. Essa é a coluna da casa de Deus. Na epístola de Paulo aos Gálatas, Paulo diz que Pedro e Tiago eram colunas. Olha o nome aí, ó. Pedro e Tiago eram colunas. Quando você chegar no reino, chegar ao encontro de Jesus, Ele poder dizer: você, Paulo, você é coluna. Você, João, você foi minha coluna. Maria, você foi minha coluna. Você, Yuri, você foi coluna na minha casa. Assim como está sendo relatado aqui, que Pedro e Tiago, eles foram colunas. Gálatas 2:9 diz isso. Creio que Pedro é um exemplo de como nós somos feitos colunas na casa de Deus. Inicialmente foi feito pedra. Inicialmente Pedro era pedra, mas se tornou coluna. Mas depois se tornou uma grande coluna. Meu encargo hoje é dizer que Deus deseja também fazer de você uma coluna na sua casa. Para você ser coluna, nós vamos buscar o exemplo de que foi a vida de Pedro. Nós vamos citar alguns fatos que aconteceram na vida de Pedro, que levaram Pedro a ser uma coluna na casa de Deus. E eu gostaria que os irmãos me ajudassem, prestando bastante atenção, porque são muitos fatos. Eu passei ali para jacear uma lista de talvez uns 15 a 20 referências, né, para que ela projete, para a gente poder andar um pouco mais rápido. E eu gostaria que os irmãos me ajudassem na atenção, né, e nos acompanhassem. Nós vamos caminhar um pouco na vida de Pedro. E em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Pedro era uma pessoa como eu e você. Talvez se Pedro estivesse vivendo hoje aqui em São Sebastião do Oeste, Pedro poderia ser um granjeiro, criador de frango, pegador de frango, poderia ser um puxador de frango. Tudo que relacionado ao frango poderia ser Pedro. Naquela época, o trabalho principal que tinha para pessoas comuns era a pesca. Pedro era um pescador. Ele vivia da pesca. Se ele vivesse aqui em São Sebastião, aqui não tem mar, aqui não tem um rio muito grande, ele não ia pescar, mas ele ia pegar, né? Pegar galinha, né? Pegar frango. Era uma pessoa comum. Não era como Paulo, que vivia junto com as autoridades. Era uma pessoa comum, que tinha os mesmos problemas, os mesmos defeitos, as mesmas fraquezas que eu e você nós temos. Não era uma pessoa especial, ele era uma pessoa comum. Ele era uma pedra que se tornou uma pedra viva, que se tornou uma coluna. E é o que você e eu somos.
Nós éramos pedra, agora nós somos pedras vivas. Muitos são colunas, e os que não são colunas, hoje Deus vai falar com você, e você vai ter a oportunidade de se tornar uma coluna na casa do Senhor. Mas o diabo, ele usa de ataques para que você não seja coluna. Como são esses ataques? Ele usa da justiça própria para que você não seja coluna. Mas como? Como justiça própria? Muito simples. Eu vou usar um exemplo simples que aconteceu comigo. Essa semana que passou agora foi uma semana de muito trabalho para mim. Foi uma semana que tirou frango na minha granja e eu trabalho sozinho. Então foi assim uma semana de muito sufoco, eu trabalhei muito. Teve nas noites de pegar frango, eu fiquei praticamente 24 horas no ar, sem dormir e trabalhando. E chegou no final da semana, eu estava muito cansado mesmo. E essa semana eu já tive que começar tudo de novo, começar a preparar, porque adiantaram as aves que vão chegar para mim, que normalmente chegam com 15, entre 18 e 20 dias, né? E na conta lá parece que está dando 16, 17 dias apenas, para eu preparar o galpão para poder receber essas aves. Inclusive hoje eu trabalhei. Alguém trabalhou hoje? Alguns irmãos trabalharam, né? Eu trabalhei. E eu estava me sentindo muito cansado. O corpo da gente não é magro. E a gente cansa mesmo. E já começou a ficar buzinando no meu ouvido. Você está cansado. Você trabalhou a semana passada toda. Você trabalhou esse final de semana. Você trabalhou hoje. Fica em casa para você descansar um pouco. Você precisa descansar o seu corpo. Vai não. Liga para o pastor, fala com ele. Arruma outro para poder ministrar a palavra. Fica aqui. Só justiça própria. Direito meu, né? Ficar em casa, descansar, trabalhei muito. Quando você busca o seu direito, quando você procura merecer, o que é? Quando você julga merecedor daquilo ali, o que é? Justiça própria. Está vendo, irmãos? São coisas simples. Justiça própria. E é nessas pequenas coisas que o diabo tenta nos enganar. E eu estou aqui, irmãos. Eu não sei se os irmãos estão percebendo se eu estou cansado ou não estou, mas eu estou me sentindo cansado. Apesar de contar essa história, às vezes vão falar, bem, eu estou vendo, ele está cansado mesmo, né? Mas eu não estou me sentindo cansado, porque o meu descanso é no Senhor. Meu trabalho é descansar no Senhor. E quando eu estou fazendo a obra do Senhor, eu descanso, porque meu descanso é espiritual. Eu estou em paz com o Senhor. E eu não estou fazendo isso porque eu amo o Senhor. Eu estou aqui porque Ele me ama. Eu estou aqui porque eu vivo debaixo do favor dEle. E o favor dEle é Ele me amar, não é eu me amar. E o meu amor, por mais que seja, não vai ser nunca como o amor de Deus. Mais à frente nós vamos falar sobre o amor de Deus. E nós vamos ver que por mais que nós tentemos amar, jamais nós vamos amar como Deus nos ama. Muito bem, nós falamos que falar sobre Pedro, né? Então vamos ver como que Pedro se tornou uma pedra, né? Como Pedro se tornou uma coluna, como Pedro foi importante, né?
como Pedro lutou para ser coroa, as lutas que Pedro teve, as dificuldades. Vamos ver como Pedro chegou lá. E o primeiro ponto dessa palavra chama-se sendo feito pedra. Repita comigo: sendo feito pedra. Quem está sendo feito como pedra? Pedro. Pedro está sendo feito como pedra. Pedro veio a Jesus trazido pelo seu irmão André. Tanto João como André eram originalmente discípulos de João Batista. Eles ouviram quando João Batista viu Jesus passar e dizer a respeito dele: eis o Cordeiro de Deus. João 1:36. Eis o Cordeiro de Deus. Imediatamente João e André seguiram Jesus. E logo em seguida, André trouxe Simão, seu irmão, a Jesus. Quando Jesus viu Simão, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. João 1:42. Nós sabemos que Pedro ainda não tinha o Espírito do modo como recebeu depois que Jesus ressuscitou. Nós podemos dizer que ele se converteu aqui. Ele conheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus. Pedro sendo feito pedra foi o primeiro contato dele com Jesus. E ele foi apresentado a Jesus e foi: eis o Cordeiro de Deus. E ali foi a conversão de Pedro. Foi ali que Pedro conheceu Jesus. Talvez você um dia, por um acaso, foi a uma igreja, ou veio aqui a esta igreja, ou foi a sua célula, e lá você conheceu Jesus. E lá você aceitou Jesus. Lá você deixou de ser pedra para ser pedra viva. Neste momento, Pedro estava sendo pedra viva. Pedro, porém, não tinha ainda sido conquistado pelo Senhor. Ou seja, ele não tinha conhecido o amor do Senhor. Porque nós somos conquistados por quem? Nós somos conquistados pelo amor. Até então Pedro ainda não tinha sido conquistado pelo Senhor. Ele era como muitos crentes hoje, ou se convertem, vêm à igreja, participam do culto, mas saem sem nenhum compromisso com Deus. Lá fora, as pessoas perguntam para ele: você é crente? Vou lá naquela igreja, vou lá, assisto aos cultos. Minha vizinha vai, eu vou com ela. São pedras, pedras vivas, mas não são colunas. Aceitaram Jesus, mas não tem compromisso com Deus. Aceitaram Jesus, mas ao invés de sustentar o peso, elas são peso na casa de Deus. Por quê? Porque lá fora elas dão um péssimo testemunho. A pedra, quando era moldada por Jesus, ela tem o caráter de Jesus. E uma pessoa assim, ela não tem o caráter de Jesus. A Bíblia diz que quando nós negamos, se nós negarmos Jesus, Ele também vai nos negar diante do Pai. E se você não tem um compromisso com Jesus,
não tem um compromisso com a igreja, não tem um compromisso com as pessoas, não tem um compromisso com o líder, você nega o Senhor. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser submissos às nossas autoridades, devemos respeitar as nossas autoridades. É uma pedra que não faz parte da edificação. Talvez conheceu Jesus, mas continua sendo uma pedra como essa, uma pedra que pode servir de pedra de tropeço. Às vezes a vida dele serve para tirar as pessoas da igreja e não para trazer mais. Serve para tirar as pessoas do caminho do Senhor, mas não para trazer outras pessoas. E nós cremos que todas as pessoas que Deus chama, Ele chama com um propósito. Ele só chama as pessoas porque Ele tem um propósito. Meu irmão, você não está aqui à toa. Você não está aqui apenas para sentar nessa cadeira e me ouvir falar. Outros dias ouvir o pastor Vladimir, ou a vez de Jane, ou ouvir um pastor que veio de fora, numa conferência. Não. O Senhor te chamou porque Ele tem um propósito para você. O Senhor te chamou porque Ele quer fazer de você uma coluna. Ele te chamou porque Ele quer fazer de você alguém que faça discípulos. O Senhor não te chamou apenas para você olhar, para você assistir, para você vir ao culto. O Senhor te chamou porque Ele tem uma missão, Ele tem um propósito. O Senhor não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Às vezes você vê Deus chamando uma pessoa e você olha, não, mas esse aí não vai fazer nada na casa de Deus. Oh, meu irmão, você está enganado. Se Deus chamou, é porque Deus tem propósito. Deus vai colocar uma rede na mão dele e ele vai pegar muitos peixes. Oh, Jesus. A pedra, Pedro sendo pedra. Mas essa pedra precisa ser quebrada. Se essa pedra não for quebrada, ela não vai ter forma. Uma pedra como aquela ali, para se tornar uma dessa, ela teve que ser quebrada. Aqui foi passado um disco de vídeo, não sei qual material que é, e esse disco passou, cortou, e daqui saíram farelos. Ela foi quebrada para poder chegar a essa forma. Para dar forma à pedra, ela precisa ser quebrada. E a minha vida e a sua vida, para que nós tenhamos a forma e o caráter de Jesus, nós precisamos ser quebrados. E para a gente ser quebrado, dói. Outro dia, o Jair estava mancando ali, quebrou, foi o joelho, quebrou a perna, doeu muito, né? Pois é, para você ter a forma de Jesus, você precisa ser quebrado. O Senhor Jesus tinha trazido Pedro das trevas para a luz, o conhecimento. Mas o conhecimento dele como Messias, ele era o Messias, Jesus o Messias. Pedro ele não conhecia Jesus como Messias, mas ainda havia uma obra mais profunda a ser feita nele. Logo em seguida, o Evangelho de Lucas diz que o Senhor viu 2 barcos na beira do mar, da Galileia, e resolveu entrar num deles. E aquele era o barco de Pedro. Depois de ensinar a multidões, assentado no barco, o Senhor mandou que Pedro lançasse as redes para pescar. Gostaria que a Gisela colocasse para mim Lucas 5, de 1 a 6.
Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu que ele o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para a vossa pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Esse foi o momento em que Pedro foi quebrado. A vida de Pedro foi quebrada. Mas como? Pedro reconheceu que o Senhor o amava. Como Pedro reconheceu isso? Através do milagre, através da bênção que Jesus proporcionou ao Pedro, que ele pudesse participar. Nós vimos que Jesus falou com Pedro: lançai as redes. Mas Pedro falou: Senhor, eu tenho muitos anos de estrada, eu pesco aqui tem muitos anos, a minha vida foi aqui nesse barco, e eu estou lançando a rede já tem muito, eu já lancei várias vezes, não peguei nada. O Senhor falou com ele: lançai a rede. E ele lançou. Quando ele lançou, vieram grandes peixes. Mas o que valeu a experiência de Pedro? Nós vimos, Dejane falando aqui, ela falou sobre os irmãos, os amigos de Jó. Tinha um amigo dele que representava a experiência, e a experiência não ajudou nada na recuperação da doença de Jó. Ajudou? Quando eles baseavam tudo na experiência, ajudou Jó sair daquela enfermidade? Não ajudou, não ajudou? E o Pedro estava baseando na experiência, ele estava segurando que a experiência dele ia mostrar que aquilo ali, ele ia perder tempo. Mas o Senhor está mandando, eu vou lançar. Meu irmão, é isso que acontece às vezes comigo, com você. O Senhor manda a gente lançar a rede, e você diz: mas eu já fiz tudo isso, eu já visitei fulano, já visitei ciclano, já conversei, fulano veio na célula, mas sumiu. Eu não vou ajudar mais, eu não vou lá mais, porque eu já estou cansado. A minha experiência diz que eu não vou conseguir trazer mais essa pessoa para a célula. Mas o Senhor está dizendo: lançai a rede. Lançai a rede. Não só na célula, mas em muitas coisas. Quantas coisas se pede a você para fazer no Senhor, e você diz: a minha experiência diz que eu não vou dar conta. A minha experiência diz que eu não consigo fazer isso. O meu costume é fazer aquilo e não isso. Mas o Senhor está falando com você: lançai a rede. Lançai a rede. E você não lança. Às vezes você olha e fala assim: não, uma linguagem bem popular que o pessoal usa aí, né? Desse mato aqui, sai com ele não. Dessa casa aqui, nunca esse pessoal vai aceitar Jesus.
nessa família, não vou nem perder meu tempo de convidar para levar na cela. Mas o Senhor está dizendo: lançai a rede. Lançai a rede. Irmãos, nós tivemos uma experiência incrível lá no Serra Negra. Nós assumimos o compromisso de fazer uma visita na localidade. Nós vimos aquele exemplo daquele irmão, parece que é de São Paulo, que eles visitaram, né, todas as casas da rua para saber, né, quem precisava de oração, quem precisava de convidando as pessoas para ir para a célula, né, acompanhar as pessoas, né, qual a necessidade dele de oração. E nós colocamos isso como algo de fazer isso na nossa célula. E nós fizemos. Mas quando nós fomos organizar para poder fazer esse trabalho, né, alguns irmãos disseram: mas eles vão, esse povo aqui, eles não aceitam nada, eles não gostam de dar informação nenhuma para a gente, eles não vão receber a gente bem. Igual está aqui, ó, na ficha, tem que colocar telefone, eles não vão dar telefone. Mas aí o Senhor me falou: mas vamos tentar. Nós só vamos saber se não vai dar certo depois que nós tentarmos. Se nós não formos, nós não vamos saber se dá certo. E nós marcamos. E nós fomos. Irmãos, que decepção. Que decepção. O Senhor nos surpreendeu tremendamente. As pessoas nos receberam muito bem. E nós vimos que as pessoas estão necessitadas de oração. As pessoas nos deram o telefone. Depois nós tivemos o dia da comunhão, o dia do amigo. Muitas dessas pessoas foram ao dia do amigo. E hoje nós temos pessoas frequentando a célula que foram contactadas no dia dessas visitas. O Senhor mandou nos lançar a rede. Em certo momento nós pensamos como Pedro: mas Senhor, eu já lancei tantas vezes, já lancei ali, já lancei aqui, já lancei ontem, lancei anteontem, lancei agora, o Senhor viu, e não peguei nada. O Senhor fala: lançai a rede. E nós lançamos a rede. O Senhor está dando frutos. O Senhor está dando frutos. E nós queremos lançar mais ainda a rede. Nós queremos pegar grandes peixes. Irmãos, nós percebemos também nessa pescaria de Pedro que o favor de Deus é ilimitado. Pedro não esperava de receber tanto peixe, e peixes tão grandes como ele recebeu. Muitas vezes nós limitamos o favor de Deus. Muitas vezes nós falamos que o Senhor pode fazer até aqui, lá Ele não pode fazer. O Senhor vai me dar só isso. O Senhor vai fazer na minha vida só isso. Eu só posso chegar a ser, ministrar na célula, o real missionário. Eu não posso ser líder. Eu não posso ser um supervisor. Eu não posso ser um pastor. No louvor, só posso mexer na mesa de som. Só posso carregar os instrumentos. O favor de Deus, ele é ilimitado. O favor de Deus não tem limite. A Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção.
Toda sorte, todas as bênçãos é para nós. Meu irmão, você já tem a bênção. Você já é abençoado. Mas você precisa desfrutar. Você precisa desfrutar, porque o favor de Deus, ele é ilimitado. Muitas vezes nós pensamos em casar, em ter uma esposa e ter uma família. Mas o favor de Deus, ele nos mostra que ele quer não só uma família, mas ele quer uma nação, ele quer uma geração para ele. Os pensamentos de Deus são sempre mais elevados do que os nossos. Nós pensamos no emprego e ele pensa numa posição. Às vezes você pensa em ter um emprego só para ter o sustento, para ganhar o seu pão, mas Deus pensa diferente. Eu vou te colocar aqui, porque aqui você vai ser cabeça, não cauda. Deus quer uma posição. Deus quer te dar uma posição de valor. Deus não quer te colocar apenas para ser ali um empregado, mas Ele quer te colocar numa posição de valor. Todas as portas que abrem para você de um emprego, não pense que você está ali só para buscar o seu sustento. Deus te coloca ali com uma missão. Onde você está, você é discípulo. Onde você está, você tem que ser como um farol. Onde você está, você tem que ser como uma coluna. Você tem que sustentar o peso e não ser peso. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos no emprego e ali nós estamos sendo peso. Sabe por quê? Porque nós estamos ali, estamos murmurando, e nós estamos reclamando que a empresa paga pouco, que você trabalha muito, que a empresa não te dá aumento, que fulano de tal foi promovido, mas você não foi. Não é para ser peso. Deus te coloca aqui com um propósito, para você ser luz. Não importa o cargo que você exerce, Deus te coloca ali para ser luz, para ser cabeça, para você ser referência para as pessoas, para as pessoas te procurarem. Quando precisar de um conselho, precisar de uma palavra, você tem a palavra. Ele te coloca ali, não é para você ser apenas uma perna, mas Ele te coloca ali para você ser coluna, para você ser uma edificação do Senhor, para você sustentar. A pedra foi quebrada. Pedro viu o milagre. Pedro viu o amor de Deus por ele. E esse amor de Deus fez com que ele fosse quebrado. E por ele ser quebrado, houve arrependimento. Em Romanos 2:4 fala sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Nós nos arrependemos não é porque nós queremos. Nós arrependemos porque Deus é bom, porque Ele nos ajuda a entender que estamos errados. Ele nos ajuda a entender que nós precisamos mudar de caminho. Ele nos ajuda a entender que nós erramos e que precisamos de coisa melhor. A pedra foi quebrada, Pedro foi quebrado. Naquele momento, ele conheceu um Jesus diferente. Naquele momento, ele conheceu um Jesus que estava preocupado com ele. Ele estava ali pescando há tanto tempo e não pegava nada, perdendo seu tempo. Às vezes estava até estressado, né? O pessoal fala que quando a gente está cansado vai pescar, né? Mas
percepção que se você ficar muito tempo na beira do rio, com anzol, só colocando minhoca, colocando isca, e você não pegar nada, ao invés de você desestressar, você vai ficar estressado. E era isso que estava acontecendo com Pedro. Mas o Senhor o amava, o Senhor não queria ver Pedro estressado. E pela característica do temperamento de Pedro, eu imagino como Pedro estava. Porque Pedro não era nada fácil. Pedro tinha um temperamento um pouco explosivo. E talvez você é um pouquinho de Pedro. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas. E o nome Pedro quer dizer pedra. Talvez no seu temperamento você tenha um pouquinho de Pedro, mas isso precisa ser quebrado. O Senhor quer quebrar, mas Ele não quer quebrar com sofrimento. O Senhor quer quebrar com o amor dele. O Senhor quer quebrar de forma que você reconheça que Ele te ama. Não é você que faz as coisas porque você o ama. Você faz as coisas porque Ele te ama. Ele te amou primeiro. Pedro não teve primeiro de se arrepender para depois fazer a pesca miraculosa. Foi o contrário. Primeiro ele provou a bênção da pesca. Isso produziu nele mudança de vida. No Velho Testamento, debaixo da lei, nós primeiro temos que mudar, para depois provar a bênção. Mas, no Novo Testamento, nós primeiro provamos o amor de Deus, provamos a sua bênção, e isso produz em nós mudança. André apresentou a Pedro o Senhor como Messias, mas agora Pedro estava conhecendo a Jesus como Filho de Deus. Não era mais Messias, o enviado, mas ele já estava conhecendo Jesus como sendo o Filho de Deus, Filho de Deus. A pedra, ela foi quebrada. Agora, Jesus quer fazer mais. Ele não quer que essa pedra apenas fique quebrada, mas essa pedra precisa ser trabalhada. Agora Ele quer trabalhar nessa pedra. Nós falamos que Deus, Ele não chama ninguém sem propósito. Ele chamou você, quebrou. Agora Ele quer trabalhar em você. Como que Ele quer trabalhar em você? Depois disso, o Senhor leva os seus discípulos a Cesareia de Filipe e pergunta-lhes: quem o povo disse ser ele? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha a resposta do pescador. Olha a resposta daquele homem comum. Olha a resposta daquele homem que falou com Jesus assim: eu já fiz muita coisa, já joguei para lá, já joguei para cá, já fiz vários lugares, não peguei nada, mas já que o Senhor está mandando, vou jogar. Ou seja, não vou perder nada com isso. E nessa pequena fé que Pedro teve,
ele teve aquela pesca maravilhosa. E aquela pesca maravilhosa mostrou o amor de Deus para com Pedro, e a pedra foi quebrada. E essa pedra quebrada agora afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma pedra quebrada, ela muda, ela está firme. Uma pedra quebrada, como diz o pessoal do norte, ela tem substância, ela tem força. E quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, soa como força, como um homem que realmente tinha mudado, um homem que tinha sido transformado. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Está em Mateus 16, de 13 a 18. Por causa dessa revelação, Jesus diz mais uma vez que ele já não era mais Simão, mas Pedro. Ele já tinha sido feito pedra quando se converteu, mas agora era uma pedra ainda mais apropriada, a pedra da edificação. E já era uma pedra que sustentava um certo peso, já era uma pedra que já servia de coluna na casa de Deus, e já era uma pedra que já sustentava a igreja do Senhor. Ele era uma pedra diferente, era uma pedra que tinha sido trabalhada. Depois dessa revelação, o Senhor começa a dizer que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas e morrer. Mas nesse momento, Pedro resolve repreender. Ao fazer isso, o Senhor mostra que ele estava se tornando pedra de tropeço, cada vez que cogitava as coisas dos homens e não das de Deus. Vejam só, o mesmo Pedro que fez a declaração: tu és o Cristo, o Filho de Deus, em poucos minutos ele já estava pisando na bola. O velho homem já tinha tomado conta de Pedro. Como que velho homem? Quando Jesus estava falando que era preciso descer a Jerusalém, Jesus já estava falando de coisas espirituais, mas Pedro já estava pensando só em coisa terrena. Mas eu não critico a Pedro, não, porque nós somos assim. Nós pensamos muito em nós pensamos muito na carne, pensamos no homem, e Deus quer tratar conosco de coisas espirituais, e nós tratamos de coisas humanas, tratamos do homem. E aqui nós vimos que Pedro deu uma vacilada, né? Vacilou feio. Primeiro, ele teve a revelação de Jesus. É impressionante a sequência de experiências de Pedro nessa ocasião. Primeiro teve a revelação de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Depois, no capítulo 17 de Mateus, o Senhor o leva a um alto monte e se transfigura diante dele. Agora, ele não recebe apenas a revelação, mas tem uma visão. E logo em seguida, o próprio Deus fala dos céus, dizendo: este é meu Filho amado. Não há como sermos trabalhados por Deus, a não ser vendo Cristo, quando o contemplamos. Quando nós o contemplamos, nós somos transformados. Vejam só, em pouco tempo Pedro teve algumas experiências. A primeira experiência, ele declarou: tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus vivo. A outra experiência foi uma experiência negativa, ele pisou na bola. Ele quis corrigir a Jesus, ele quis
quis chamar a atenção de Jesus. Ele começou a misturar coisas carnais com coisas espirituais. Mas depois, ele teve outras experiências maravilhosas. E essa experiência da transfiguração, ele viu o rosto de Jesus transfigurado. O rosto de Jesus brilhava como a luz do sol. E Jesus estava de vestes brancas. E ele esteve com Jesus. E ele esteve com Jesus. E a nossa vida, ela não pode ser trabalhada, a não ser se Jesus estiver em nós. A não ser se nós vermos Jesus. Se você está vivendo uma vida que você não consegue ver Jesus, que você não consegue ter a presença de Jesus, que você é apenas uma pedra, mas não é uma pedra viva, às vezes é até uma pedra de tropeço. Não tem como você ser trabalhado por Jesus. Você só vai ser trabalhado por Jesus se você permitir que Ele trabalhe em você. Se você o ama. Se Jesus trabalhar em você, você vai poder trabalhar para Ele. Mas se Jesus não trabalhar em você, jamais você vai poder fazer mal para Ele. E se você não estiver vendo Jesus na sua vida, jamais Ele vai trabalhar em você. Como eu faço para ver Jesus? Eu preciso me entregar mais. Eu preciso avançar. Eu preciso dar passos em direção a Ele. Eu não posso esperar que só Ele venha a mim. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você que vai até Jesus. E se você for, com certeza Ele vai fazer morada no seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Essa palavra não é para a pessoa que não conhece Jesus, não. Essa palavra é para você que é crente. Essa carta de Paulo foi escrita aos crentes. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, Ele vai entrar, vai ser. E aí Ele vai trabalhar nessa porta. E aí você vai ver Jesus. Se a porta ficar fechada, Ele vai estar pertinho. Ele vai estar pertinho de você. Mas você não vai estar vendo. E se você não vê Jesus, Ele não trabalha em você. Você precisa ver Jesus. Quantos estão aqui nessa noite? Às vezes a tua porta está fechada. Você está pertinho de Jesus. Você está escutando o sussurro de Jesus. Você está escutando as palavras de Jesus. Você está escutando Ele fazer assim: toque, toque, toque. Mas você não está desfrutando do que Ele pode fazer na sua vida, porque você não está vendo Jesus. Você precisa ver Jesus, assim como Pedro viu. Mas a pedra, depois de trabalhar, essa pedra é transformada. Essa pedra precisa ser transformada, não só apenas trabalhada, mas ela precisa ser transformada. Havia algo na vida de Pedro que era uma porta aberta para o diabo. Talvez fosse a sua impulsividade para falar rapidamente, ou a sua precipitação para agir. Mas o fato é que o diabo reclamou para que ele fosse peneirado. Porém, o Senhor intercedeu por ele. Lucas 22, 31 a 33, por favor.
peneira? No futebol, peneira para selecionar o jogador de futebol, né? Tem uma peneira lá para selecionar os meninos. Aí eles colocam uma turma para jogar. E aí aqueles que são os melhores ficam para poder treinar no time, né? O Atlético, Cruzeiro, América, aqui em São Simaé, em Divinópolis, tem o Guarani, né? Eles fazem uma peneirada, ou seja, separam. A peneira serve para separar o ruim do bom, o grosso do fino, o prestável do imprestável, mas a peneira serve para separar. Simão, eis que Satanás nos pediu para nos cirandar como trigo. Na peneira, quando você põe o arroz, feijão, milho, você balança e fica cirandando, né? Ou seja, fica dançando em cima da peneira, né? Pedro foi chamado para cirandar na mão de Satanás. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Está vendo como o Senhor nos ama? Está vendo como o Senhor Ele faz de tudo para que nós estejamos bem. Ele sabia que Pedro ia ser peneirado. Ele sabia que Pedro ia ser tentado. Ele não queria que Pedro tivesse a sua fé enfraquecida. Ele intercedeu por Pedro. Muitas vezes nós vamos ser tentados, irmão, nós temos uma situação difícil, nós sabemos que é difícil vencer, mas a justiça própria não deixa nós pedirmos ajuda de Jesus. Não, eu sou capaz, eu sou tal. Eu recebi uma unção especial, eu respondi, eu fiz as declarações da palavra do Senhor e eu estou forte. Pode mandar que eu estou firme. A justiça própria. Você acha que está podendo muito, e aí o diabo vem, dá em você uma rasteira. Pedro ia ser cirandado, mas o Senhor intercedeu por ele. Qual que era a ciranda que Pedro ia passar? A ciranda que Pedro ia passar era que Jesus tinha avisado para ele que ele ia negar a Jesus. Antes que o galo cantasse, ele iria negar Jesus. Mas Pedro falou: logo eu, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas ele foi cirandado e ele negou. Os irmãos depois podem ver em Mateus 26, 31, 25, 69, 75. Os irmãos vão ver que a justiça própria jogou Pedro no chão. Ele achou que estava podendo muito. Ele achou que ele jamais ia negar Jesus, mas ele negou. Muito antes de enfrentarmos qualquer luta, o Senhor já orou por nós. Nós sabemos que Pedro falhou, mas o Senhor orou para que a fé dele não falhasse. Quando a fé permanece, nós temos vitória no fim. Uma das obras mais difíceis do Espírito Santo em nossa vida é nos convencer da nossa justiça própria. Depois de ouvir o Senhor dizer que o diabo iria peneirar, creio que Pedro deveria se humilhar e pedir mais oração ainda. Mas em vez disso, ele se gabou do seu próprio mérito. Algumas vezes, a única solução para a justiça própria é a queda. Poucas horas depois, Pedro negou a Jesus. Muitas vezes, irmãos, você cai por causa da sua justiça própria. Você deixa de viver debaixo do favor de Deus, você deixa de obedecer, você deixa de andar segundo a palavra, porque a palavra foi colocada com amor para que você desfrute do amor de Deus.
E a justiça própria, a sua própria força, a sua própria experiência, a sua própria vontade, não deixa você desfrutar desse amor. Mas a terceira vez que ele negou, o Senhor olhou para ele. O que Pedro viu naquela hora, no olhar de Jesus, certamente não foi condenação. O Senhor estava lhe dizendo que a sua fé iria permanecer e ele seria restaurado. 3 dias depois, quando as mulheres foram ao túmulo, elas encontraram um anjo que lhe disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veio do lugar onde tinha posto. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Em Marcos 16, 5 e 7. Observe a expressão, e a Pedro. Esta é a prova de que o seu amor permanece inalterado, e somente quando conhecemos esse amor é que podemos estar firmes. Antes, Pedro se escondeu. Quando Jesus chegou, no barco, Pedro se escondeu. Mas agora, Pedro já está procurando Jesus. Olha a pedra transformada. Pedro atrás de Jesus. Pedro procurando por Jesus. Quando a pedra é transformada, isso acontece. Mas não para por aí. Os irmãos vão aguentar mais alguns minutinhos, porque a pedra vai se tornar coluna. Nós falamos que ia falar sobre a pedra que se tornou coluna, e ela vai se tornar coluna. O Senhor apareceu primeiro a Pedro, como diz Lucas 24, 34 e 1 Coríntios 15, 5. Não sabemos como foi esse encontro, mas certamente ali Pedro foi restaurado. Alguns dias depois, o Senhor aparece novamente aos discípulos do mar da Galileia, quando eles estavam pescando, e mais uma vez Pedro experimenta uma pesca maravilhosa. Pedro é abençoado mais uma vez. João 21, de 4 a 14. A princípio, os discípulos não o reconheceram, mas quando viram que era Jesus, Pedro foi o primeiro a pular na água e ir ao seu encontro. Ele já estava completamente restaurado, pois seu ímpeto era de se aproximar e não de se afastar de Jesus. Depois de comer a comida que o Senhor lhes tinha preparado, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro, pergunta a Pedro se Pedro o amava. João 21, de 15 a 18, por favor. Olha a diferença que aconteceu na vida de Pedro. Quando ele viu que era Jesus, ele pulou. Ele pulou ao encontro de Jesus. Eu imagino Pedro pulando e abraçando Jesus e dizendo: não vai mais, não sai mais de perto de mim, Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que esses? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz-me: apacenta os meus cordeiros. Próximo. Tornou a perguntar-lhe Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: pastorei as ovelhas. Perguntou a terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E é isso que Jesus está perguntando para você hoje. João, Maria, Francisco, Geraldo, Silvano,
Douglas, tu me amas? O que você responde? Sim. Ele vai perguntar de novo: tu me amas? Talvez você responda sim. E ele vai perguntar pela terceira vez: tu me amas? Talvez você vai entristecer. E ele vai dizer para você: apacenta minhas ovelhas. O Senhor não chama ninguém sem propósito. E o propósito dele é que você apacente as ovelhas dele. Para você mostrar para ele que você o ama, você apacenta as ovelhas. Mas quando ele falou: tu me amas? Ele perguntou 3 vezes. Jesus perguntou com amor ágape, amor de Deus, o maior amor, o amor completo. Mas Pedro respondia com amor filial, o amor limitado, o amor do homem, o amor que o homem ama, o amor amigo é um amor limitado. E é por isso que Pedro entristeceu, porque ele viu o limite, ele amava limitado. Mas o Senhor quer nos amar sempre. E o amor de Deus é amor ágape. E Ele quer você amando com amor ágape. Para você amar com amor ágape, você tem que ser uma pedra que se tornou coluna. Você tem que ter tudo que Jesus tinha. Você tem que ter o caráter de Jesus, para você amar também com amor ágape. E você precisa apacentar as ovelhas. E é isso que Jesus quer de você nessa noite. Ele quer que você apacente as ovelhas dele. Ele quer que você responda que você o ama, não apenas com amor filial, mas com amor ágape, com o amor que Ele colocou no seu coração, o amor dele. O amor verdadeiro, não um amor limitado. O amor de Deus é um amor no qual Ele deu a vida do próprio Filho por causa de você, e por causa de mim, e por causa do meu pecado. Você só vai amar o amor ágape quando você estiver disposto a fazer também o que Ele fez por você. Você dá a sua própria vida por aqueles que estão morrendo, por aqueles que estão indo a passos largos para o inferno, por aqueles que estão perdendo a salvação. O Senhor está te convidando a apacentar os cordeiros. Creio que isso mostra que Pedro deixou de confiar em si mesmo e de se gloriar no quanto amava o Senhor. Baseado na resposta de Pedro, se diz: apacenta os cordeiros. Uma vez que rejeitamos a justiça própria e confiamos unicamente no amor do Senhor por nós, estamos prontos para ser colunas. São as colunas que alimentam os cordeirinhos e cuidam das ovelhas. Para que nós sejamos colunas, para que nós possamos alimentar os cordeirinhos, não pode ter em nós justiça própria. Abandone a justiça própria. Justiça própria é lei. Justiça própria é separação da graça. Justiça própria não é coluna. Justiça própria é pedra. A coisa mais preciosa para o Senhor são as suas ovelhas. No entanto, o Senhor confiou cuidar delas um homem que apenas alguns dias antes o tinha legado diante de um empregado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Pedro, um homem comum,
Um homem como eu e você. Um homem sujeito a erros. Mas um homem. Uma pedra que foi trabalhada. Uma pedra que foi transformada. Uma pedra que se tornou coluna. Que pedra você é? Você é apenas uma pedra no caminho? Você é apenas uma pedra viva? Uma pedra trabalhada? Uma pedra transformada? Ou uma coluna na casa do Senhor? Tudo isso é para que você chegue a ser coluna. E o Senhor quer que você seja coluna. Ser coluna é apenas para os vencedores. Ser pedra, pedra viva, é fácil. Talvez seja pedra transformada, é fácil. Mas ser coluna é para os vencedores. E é os vencedores que o Senhor procura. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor procura vencedores. E é de vencer de você que Ele precisa. Porque nesta noite o Senhor tornou você o vencedor. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Se você tem o desejo de ser coluna na casa de Deus. Se você, durante esse tempo, você foi apenas pedra viva, buscando ser trabalhado, mas ainda não conseguiu deixar Jesus trabalhar na sua vida. Ou talvez você deixou Jesus trabalhar, mas ainda não foi transformado, e você quer ser uma coluna na casa de Deus. Levante as suas mãos. Gostaria de orar com você. Ser coluna é ser vencedor. Quem gostaria de ser vencedor aqui? A Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Talvez você é coluna, mas não se apropriou de que você é coluna. Talvez você é coluna, mas é uma coluna que por enquanto está sendo peso, mas não está sustentando o peso. E Deus quer que você seja uma coluna que sustenta, uma coluna na casa de Deus, uma coluna que tenha um nome, uma coluna que depois vai ser escrita no livro da vida, como Pedro e Tiago, que eram colunas no templo do Senhor. Coloque em pé, por favor. Gostaria de convidar o pastor Rodrigo. Você que quer ser coluna na casa de Deus, fique à vontade. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Se não quiser, fique onde você está. Mas o importante é que você se apresente para o Senhor nessa noite como coluna na casa de Deus. Você se torne útil. Que você seja um sustentador da casa de Deus. Assim como Pedro passou a ser coluna. Se nós formos continuar a história de Pedro, nós vamos ver que maravilhas Deus fez através da vida de Pedro. Um homem comum, como eu e você, mas que Deus levantou, não apenas para ser pedra, mas para ser coluna na casa de Deus. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Feche seus olhos. Essa palavra fala, querido, de um processo que todos nós estamos envolvidos. Nós éramos como pedras. O Senhor nos tornou pedras vivas. Mas Ele quer que nós avancemos até o ponto de nos tornarmos colunas. Não há impedimentos para você. Talvez você pense assim, as minhas falhas, meus defeitos, meus pecados.
para todas as situações que Pedro falhou, o Senhor sempre esteve a lhe oferecer amor, perdão. E é isso que Deus tem para você nessa noite. Feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Eu queria que de fato você pudesse se colocar diante do Senhor e pudesse crer naquilo que Deus está fazendo na sua vida e você se apropriar do que Deus está fazendo. Pastor, mas os meus erros, as minhas falhas, o que eu faço? Se arrependa. Questão de posse. O que o Senhor quer te dar, querido, está além do que você pode fazer. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Deus, a Tua palavra nos diz que a vontade do Senhor, ó Deus, é que sejamos colunas da Tua casa. Ó Deus, nós não queremos, ó Deus amado, estagnar, nós não queremos ficar de lado, Deus, mas nós queremos ser úteis, ó Deus, da Tua obra, ó Deus, úteis da Tua casa, ó Deus, nós queremos fazer parte, ó Deus, dessa edificação. Nós somos corporados, nós somos casa do Senhor, Pai. Deus, age no nosso meio, nos conduz, ó Deus, num tempo de mudança, Deus, num tempo de transformação, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que essa palavra possa ecoar nos nossos corações nesses dias, ó Deus, e possamos, ó Deus, experimentar a mudança que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, tenha completa a Tua obra na nossa vida, Deus, completa a Tua obra na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha só, amor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém? Querido, olha para mim.